Sim, a história começou porque eu não escrevi, até então não tinha escrito nunca para o público infantil, né? Então a história surgiu, eu estava escrevendo um conto adulto, né? Que é o público que eu trabalhava, o teor que eu trabalhava os textos, né? Então eu estava escrevendo um conto de um gato que era como uma espécie de uma consciência do personagem, né? Então o personagem chegava em casa e não tinha muito o que fazer, não tinha muito sentido a vida do personagem, e ele convivia com aquele gato, e aquele gato era meio que uma voz da consciência dele, né? E tirando um sarro dele, era um conto bem assim, sarcástico, né? E a partir disso, não sei como, virou a história do gato Rex, né? Partiu dessa história de um gato que acha que é cachorro, porque eu tenho gato em casa. Então, desse gato falante com personagens, surgiu o gato que acha que é cachorro. E que não é falante no livro infantil, né? É um gato mesmo, não chega a ser uma fábula, né? Mas, então, surgiu essa história. E a história me veio inteira, assim, fui escrevendo, e assim, ela está aí hoje. Acho que ficou um resultado bem interessante. A gurizada vai gostar. A paternidade recente foi pura coincidência, porque o livro foi escrito no final de 2015, né? E eu fiquei trabalhando nele todo esse tempo, né? Até hoje. E quando a Moinhos começou a publicação, acho que foi em 2017, início de 2017, a gente começou a trabalhar, e meu filho nasceu em abril de 2018, né? Mas o filho já estava, digamos assim, minha esposa estava grávida, né? Então, nesse período, então, certo que afetou um pouco nesse período, digamos assim, pós, né? Então, depois do livro da história já está pronta, então toda a edição já foi feita sabendo que meu filho estava para chegar com o Murilo, né? Então, tanto é que eu dedico o livro ao Murilo, ao meu filho, e à minha mãe, que é uma pessoa que me incentivou muito na questão de leitura, né? Então, nesse transcorrer da edição, que acho que daí sim, afetou sim a história, ajudou a ter uma pegada mais assim de adulto, de contador de contação de história, né? Que é o que eu estava procurando. No começo eu só me preocupei em escrever, né? Sem entender como aquilo seria lido, né? Então depois, num período de edição, acho que eu já comecei a me preocupar mais com essa questão da leitura, do ler em voz alta para outra pessoa, né? Acho que isso sim, o fato de ser pai contribuiu. A temática, ela acho que está bem atual, né? É um assunto que é tratado muito hoje nas escolas e na sociedade como um todo, né? Em todo o nosso meio, nas produções culturais também, no cinema, outras produções culturais também, né? Tem essa abordagem que é o respeito à diferença, né? Então, o gato Rex, para resumir um pouco a história, ele é um gato que ele já nasce achando que é cachorro, né? Por também ter a convivência com outros cachorros, também tem convivência com gato, né? Ele vive numa família que tem cachorros e gatos, mas ele acha que é cachorro. Então ele rói osso, ele quer passear na rua, quer andar na coleira, tem diversas atitudes como cachorro e se vê um cachorro, né? E nisso a família fica diante desse impasse, como vai lidar com o gato Rex, né? Que o nome dele não era Rex, então se torna Rex porque, inclusive, a família vê nisso uma oportunidade de lidar com as diferenças, né? Então a história é essa, é um conto que fala de como a gente lida com as diferenças e como isso se dá no transcorrer da vida de uma pessoa, porque o narrador ele também cresce, né? Não em todos os sentidos, porque o narrador quando ele tem o gato ele é um pré-adolescente, uma criança, e nisso ele vai crescendo e o gato também vai amadurecendo. Os dois vão amadurecendo juntos, né? Então é uma história também de amizade. Então acho que fala um pouco de diferenças e de amizade. Acho que os dois principais pontos que aborda o gato Rex é esse, né? Espero que contribua um pouco para isso, né? Para essa discussão e para esse modo de ver a vida também, né? Pois é muito curioso isso, porque os meus dois livros anteriores, né, os dois primeiros, um romance, que é o Virose, de 2013, né, publicado pela Bartolbi, e o outro é o Silêncio Avassalador, de 2016, publicado pela Moinhos, né. Então, os dois livros são um conteúdo bem característico adulto, né, até com uma forte presença sexual e violência,
me veio a ideia dessa história infantil, assim, né? E quando surgiu, eu não tive preconceito nenhum, não me apeguei em nenhum momento bom, eu sou um autor adulto, eu sou um autor que escrevo romance, conto, não me veio nada disso, eu só deixei livre para compor essa história e trabalhar ela da melhor maneira possível. Também procurei fazer a mesma coisa que eu faço com as histórias anteriores, né? De não menosprezar o leitor, né? De não ser didático, de não buscar entregar nada assim de pronto, né? De não. Então, acho que, digamos assim, eu sou o mesmo, só de uma maneira diferente, né? O meu modo de escrever é o mesmo, o modo de ver as coisas, a arte é a mesma, só com agora é um livro infantil, antes era um livro adulto, só essa diferença. Acho que não tem porque a gente se apegar a um estilo ou um gênero literário. Acho que quem gosta de escrever, quem tem essa sina que é escrever no Brasil, tem que escrever da maneira que... E arriscar também, né? Da maneira que acha certo, e arriscar. Acho que isso que é importante. A literatura não te inibe, ao contrário, ela te possibilita muitas formas de se expressar, né? O processo de edição foi muito bacana, transcorreu durante quase um ano e meio, né? Um pouco nesse tempo, né? De 2017 até agora, então foi praticamente um ano e meio. Foi um processo bem interessante de diálogo com a editora Moinhos, né? Que é de Belo Horizonte, Minas Gerais. E a gente vê como o mundo é pequeno, né? O editor, o Natan, encontrou um ilustrador, que é o Humberto Nunes, que é do Rio Grande do Sul, né? Que é gaúcho. Então a gente não se conhecia e ele encontrou o Nunes, né? Que já é um reconhecido capista, fez capas de livros do Carpinejar, de muita gente famosa aí. Então tem muito trabalho na rua, só que para ele também era uma novidade, porque o Nunes nunca tinha feito ilustrado um livro infantil, né? Todo um livro, né? Ele tinha feito ilustrações, pelo que ele deu depoimentos depois, né? Também, que eu fiquei sabendo. Ilustrações assim, é uma capa, é alguma coisa no miolo, mas não tinha feito todo um livro. Então foi um trabalho novo para todo mundo, né? Foi o primeiro livro infantil da editora Moinhos, o meu primeiro livro infantil e o primeiro livro de ilustrações todo, né, do Nunes. Então é um trabalho que todo mundo estava super assim motivado e foi trabalhando ao longo desse ano, né, com ideias que foram surgindo, pequenas correções, alterações. E foi indo, o trabalho foi tomando corpo, e isso que é bacana, quando ele vai maturando, né? Então fica há um ano, tu vai pensando, vai mexendo uma coisinha ali, mexendo outra coisinha aqui, outra coisinha, outro tópico ganha mais força, né? E é bom que assim pega mais gosto ainda pela história, né? Quem cria. Então acho que foi muito prazeroso, assim, essa foi a principal diferença para os livros adultos. O processo de edição dos livros dos meus anteriores foi bem complicado, não no sentido de ser assim dificultoso, mas de ser uma coisa assim dolorosa até, porque às vezes tem que rever todo um conto, rever todo um romance, começa a cansar daquela história, né? E com o Gato Rex eu confesso que eu não cansei, né? Em nenhum momento assim, não tive nada assim de pegar assim, às vezes de querer em livros adultos chega um ponto que tinha que largar de mão, sabe? Não tinha mais como tu fazer uma quinta revisão daquilo. Então, com o Gato Rex foi feita, sei lá quantas, diversas revisões. E tudo foi bem prazeroso, assim. Cada revisão era uma alegria, era bem bacana de trabalhar. Foi bem bacana de trabalhar. Espero que quem leia sinta isso também, essa alegria que foi trabalhar esse livro.